Vamos lá, bem-vindos ao nosso vídeo aqui hoje. Eu vou falar hoje sobre as diferenças de tratamento do paciente com fissura. Eu só queria te pedir uma coisa, se inscrever no nosso canal e deixar o seu like se você gostar desse vídeo e me ajudar a compartilhar as nossas ideias. Vamos lá, bem-vindos a mais um bate-papo, uma aula, não sei, um curso, não é um curso porque não tem começo, meio e fim, né? Acho que esse conteúdo aqui nunca a gente vai terminar de falar. Trabalho com isso faz muito tempo já, meu nome é Zé Bastos. Eu sou bucomaxilo e trabalho com atendimento de pacientes com fissura, dou aula também, atendo em hospital aqui no Centrinho, que é um lugar de tratamento de pacientes que apresentam a fissura, atendo em consultório particular também. Qualquer dúvida aqui sobre tratamento, vocês podem mandar uma mensagem, deixar aqui nos comentários desse vídeo. Temos mais conteúdo sobre isso, temos alguns depoimentos aqui no nosso canal, tentando desenvolver isso e levar de certa forma, mais informação sobre tratamento de pacientes que apresentam uma fissura, que precisam de cirurgia ortognática, enxerto ósseo alveolar, para poder ajudar pacientes que precisam, às vezes não sabem onde encontrar um profissional, como fazer o procedimento, se já tem alguém acompanhando o paciente, para poder se informar um pouco mais do que pode acontecer. Então acho que para isso a gente pode usar esse nosso canal aqui, esse pequeno espaço nosso aqui na internet, para poder dividir com vocês esse tipo de tratamento. Né, o mais impressionante do que acontece com a fissura, né, a gente sabe que quando a gente recebe a notícia que o paciente vai nascer com a fissura, quando os pais recebem essa notícia e começam a buscar tratamento, buscar informação, uma imagem que eu gosto sempre de mostrar por exemplo, eu sempre mostro uma fissura unilateral transforame, né? É claro que a gente tem esses estudos para todos os tipos de fissura, mas eu gosto de mostrar essa imagem aqui para os pais verem mais ou menos o que vai acontecer com o paciente por conta de ter realizado as cirurgias primárias, de como essa maxila vai crescer, que é a parte de cima onde a fissura está instalada. Para quê? Para que eles entendam que vai ter uma diferença às vezes de crescimento, né? É claro que todo trabalho tem as suas pontas da curva, né? Tem os que crescem muito pior e tem os que crescem sempre melhor do que os outros, mas a gente sempre usa a média, porque como eu não sei o que vai acontecer, é duro eu levar por base, o paciente vai crescer o melhor possível ou vai crescer o pior possível. Então acho que quando a gente anda no meio, um pouquinho para mais de resultado que tiver, vai ser uma bênção para o paciente, e um pouquinho pior do que tiver, a gente vai ter como tratar e adequar isso para a realidade daquele paciente. Então, contar com sempre o resultado 100% é legal, mas a gente sabe que muitas vezes não depende da gente, do paciente, e depende de outras variáveis que podem alterar o resultado de alguma cirurgia. Então aqui dá para ver nesse gráfico um paciente normal, um paciente não operado, que apresenta fissura, né? Um paciente que apresenta fissura e não foi operado, e um paciente operado, o que acontece no crescimento? É claro que o paciente com a fissura e operado de lábio e palato, esse crescimento vai ser menor no sentido transversal e anteroposterior da maxila. E a gente falou um pouquinho em uma outra aula sobre isso daí, né? A gente, como base assim, de tratamento, né? Acho que quem trabalha com cirurgia e ortodontia já ouviu falar da classificação do Dr. Dino Capelosa sobre padrão facial. Então, mesmo que o paciente apresenta fissura, a gente sempre usa, eu sempre uso, porque foi assim que eu aprendi. Quando eu fiz minha residência e minha ortodontia preventiva, né, o curso de ortodontia preventiva, não tinha isso muito bem, vamos falar assim, bem organizado, né? A gente tinha essas ideias do que fazer, a gente seguia algumas coisas que vinham de fora, tinha algumas coisas de orientações de fora que a gente usava, mas não tinha tudo organizado como o Dr. Dino Capelosa fez no livro azul, que é um livro de diagnóstico de ortodontia, que para mim esse livro, quando lançou e eu vi a primeira vez, mudou muito, porque eu falei assim, nossa, agora o que eu pensava está organizado aqui, eu sei como fazer, eu sei quando indicar, sei a melhor época de fazer, que esse livro também eu sei que deve ter dado muito trabalho para fazer, é claro, é uma vida de experiência, né? Imagino o quanto ele apanhou para chegar nesse resultado, o quanto ele precisou, apanhou não, mas o quanto ele não tinha também essa informação e foi buscar resposta, né? Porque acho que quando a gente é curioso, essa resposta a gente vai procurar ela em outros lugares, que não os comuns que todo mundo vai, né? Acho que é assim que a gente chega em coisas grandes. E foi assim que foi esse livro para mim. Que ele me organizou as ideias de um jeito que ajudou muito também os pacientes com fissura para poder o quê? Dar um diagnóstico nisso, né? Dar um prognóstico de tratamento. Aquilo que eu sempre falo também, de evitar sobretratamento e fazer as coisas em épocas pontuais que não vai ter problema de tratar
o paciente, por exemplo, né, época de indicar o enxerto, época de indicar a cirurgia ortognática, tudo isso, quando a gente sabe ou usa o crescimento a nosso favor, todo o resultado, de certa forma, é melhor. Então, eu sempre usei os padrões, mesmo que o paciente com fissura, na grande maioria das vezes, vai ser um padrão 3 por deficiência maxilar, eu uso a classificação dos padrões para poder diagnosticar esse paciente e daí para frente eu falo assim, eu modifico isso para fissura para poder indicar o melhor tratamento. Então, a diferença de um paciente com a fissura e sem a fissura, na maioria das vezes vai ser o quê? Quase sempre a indicação da expansão rápida da maxila, né, que é a instalação de um aparelho expansor para corrigir transversalmente a largura da parte superior dos dentes. Então, acho que por apresentar a fissura, por ter feito as cirurgias primárias, se essa maxila não crescer na sua largura, a gente pode indicar o tratamento da expansão. E quando que seria essa melhor época? Acho que a melhor época de indicar a expansão seria antes, né, vamos supor que esse paciente apresenta uma fístula. Se ele vai fechar a fístula, é melhor fazer a expansão primeiro, né? Pensa comigo, o palato está aberto. A gente faz a correção da largura, para depois o cirurgião plástico fazer o fechamento da fístula, ou do céu da boca, de uma forma mais simples de falar, com essa parte de cima, com essa maxila já com o seu transversal corrigido. Porque senão ele faz o fechamento, depois a gente vai lá e abre, se der uma abertura na fístula de novo, o paciente vai ter que pensar em outra cirurgia. Então, para poupar o paciente, já deixa a maxila no tamanho certo e depois pensa no fechamento da fístula. É mais fácil para o ortodontista, para o paciente e para o cirurgião plástico também. É claro que para o cirurgião plástico pode ser que fique um pouco mais difícil, porque essa fístula vai acabar aumentando a sua amplitude. Mas pelo menos ele tem a indicação de fazer isso num tempo só e num tamanho já correto. Ele já sabe o tamanho exato que ele vai ter que fechar. Então, a indicação da expansão vai acabar quase que em 90% do caso, vamos falar assim, acontecendo a indicação de realizar a expansão. Né? A expansão é o quê? Um aparelho que é colocado no céu da boca, como esse aqui da foto. Aqui tem vários tipos de aparelho colocados, né? Depois a gente pode falar sobre a diferença de cada um. Mas aqui são 4 tipos de expansores em paciente com fissura já ativados e buscando o quê? Buscando a correção transversal da maxila, ou seja, o que a maxila não cresceu sozinho, o aparelho vai fazer ortopedicamente essa largura aumentar. E isso sempre é antes do paciente fazer o enxerto. Quase sempre a gente indica a expansão antes do paciente realizar o enxerto ósseo alveolar. Então essa é a indicação da expansão. E eu falo por quê? No tratamento do paciente com fissura, essa indicação vai acabar sendo maior do que o paciente que não apresenta a fissura. Um outro tipo de aparelho que o paciente com fissura usa, porque lembra, o expansor vai corrigir a largura e a máscara vai ajudar a corrigir o anteroposterior da parte de cima. Então, normalmente o paciente, quando a gente já tem já vai fazer o expansor, já vê o que? O paciente precisa corrigir a lateral, o transversal e o anteroposterior também. Então já faz um expansor com o gancho para ele poder o quê? Fazer a expansão e depois já usar a máscara para dormir, para poder puxar a parte de cima mais para frente. Então é um tipo de tratamento também que quando já é pensado, já faz o expansor, já programa ele com o gancho para o paciente depois da expansão, no período de contenção da expansão, usar a máscara facial para poder dormir, né? O paciente não vai na escola com esse aparelho extraoral, mas ele usa esse aparelho para dormir e para poder tracionar, para poder puxar a parte de cima mais para frente. Então ele é sempre muito bem indicado. Esse tipo de tratamento, a expansão e a máscara, o paciente tem que estar em crescimento para poder fazer efeito. Então, quando a expansão é indicada no paciente que ainda está crescendo, e principalmente no paciente com fissura, essa expansão não precisa de cirurgia. E a outra diferença do paciente com fissura em relação à expansão é que na expansão do paciente com fissura, a expansão vai acontecer na área da fissura. Né? Se ela é uni ou bilateral, é a área da fissura que vai abrir. Quando o paciente não tem a fissura, essa expansão acontece na linha média, na sutura palatina do paciente. Então é uma diferença para o ortodontista muito importante, e às vezes até falar para o paciente, a largura que vai aumentar vai ser entre esse e esse dente. Para ele já poder o quê? Acompanhar em casa o resultado e vendo a diferença conforme for ativando o aparelho. Então, lembrando aqui, isso é muito importante para ver. O paciente com fissura, a expansão acontece na área da fissura, vai abrir um tamanho maior na área da fissura, e no paciente que não tem fissura, essa expansão vai acontecer na área da sutura, que é na linha média dos pacientes, normalmente entre os centrais
superiores anteriores, tá bom? É isso que vai acontecer. E no paciente com fissura, o aparelho após a expansão ele vai ficar como contenção, mas na área da fissura, lembra, esse paciente está sendo preparado, por exemplo, para fazer o enxerto. Então a expansão vai acontecer, o aparelho vai ficar como contenção por 4 a 6 meses, de acordo com o protocolo de cada ortodontista, mas removendo o aparelho expansor, tem que instalar uma contenção que seja fixa. Não dá para fazer um enxerto ósseo com a expansão removível, e se esse paciente ficar com uma expansão removível e não usar a contenção, ele pode perder o resultado da expansão, porque lembra que na área da fissura não tem o osso formado, então vamos falar assim, não tem um calço para segurar o que foi conseguido com o expansor. E a contenção fixa, ela fica normalmente instalada logo após a retirada do expansor e até a troca dos dentes de leite por permanente desse paciente, se essa expansão foi feita na época correta. Então ele vai passar o período de pós-expansão, enxerto ósseo alveolar e até instalar o aparelho fixo, que é aquele bracket colado em dente a dente, ele vai ficar com essa contenção instalada para quê? Para não perder o transversal dessa maxila, para manter o resultado da primeira expansão ativo e presente ali no paciente. Então quando o paciente, ele tem fissura, fez a expansão, conseguiu corrigir, mas tira o expansor como um paciente sem fissura e não põe contenção, esse resultado normalmente ele se perde muito rápido, porque na área da fissura toda não tem osso. Então você alargou, não conteve, o resultado foi perdido. E daí o paciente vem e fala, não, já usei expansor, mas cadê a contenção? Não está instalado. Você vai ver, já perdeu, tem que fazer tudo de novo. Isso vai gerar cansaço para o paciente, custo financeiro e o uso do aparelho novamente, às vezes, e muitas vezes o que é pior, atrasar uma cirurgia de enxerto ósseo que estava programada e o paciente não vai poder fazer porque a contenção não foi instalada corretamente. Então essa é uma diferença. Uma outra diferença de tratamento, no sentido de correção antero-posterior, é usar a máscara, como a gente falou, e também usar mini placas ancoradas na maxila e na mandíbula, assim como na foto aqui, na boca de um paciente já com um elástico, e aqui no modelo, num crânio, num biomodelo ali imitando um crânio seco, para poder mostrar a posição. Esse protocolo é muito indicado também, mas ele é indicado depois numa janela entre a máscara e o final do crescimento do paciente, ou seja, uma dentadura permanente mais jovem, para poder o quê? Porque esse elástico ele é instalado e o paciente tem que usar ele por muito mais tempo do que a máscara. A máscara normalmente a gente indica 6 meses a 1 ano, o resultado que teve é o que vai se manter. Não adianta ficar usando por 2 anos a máscara, que às vezes esse resultado não vai se manter e vai acabar tendo efeito dentário. A plaquinha ela pode ser usada por mais tempo porque ela é ancorada em base óssea. Então ela pode usar por 3, 4 anos esses elásticos, ela não vai ter efeito dentário nesse paciente, ou seja, não vai movimentar os dentes para um lugar que não eram para esses dentes irem. Então esse também é um tipo de tratamento. E uma outra situação é quando o paciente cresceu, já terminou o crescimento, já foi acompanhado, às vezes pela idade a gente já sabe que ele terminou, ou você fez uma cirurgia da carpal e já não está mais no estágio que ainda está se desenvolvendo. A gente sempre usa esse estágio na radiografia carpal IJ de rádio para quando ele termina o crescimento, e a partir dali o paciente já parou o seu crescimento. Então, se ele não fez a expansão com o final do crescimento, a indicação vai ser da instalação do mesmo tipo de aparelho expansor que ele colocaria na infância, só que agora, por já ter as suturas já calcificadas e solidificadas, esse paciente vai ter que passar por uma cirurgia de expansão assistida cirurgicamente. Ou seja, vai usar o mesmo tipo de ativação de manhã e de tarde, assim como é o do paciente jovem, mas agora vai contar com uma cirurgia com um corte para poder liberar as áreas de resistência da maxila e poder ter uma correção transversal correta. Ou seja, fazer a expansão na idade certa é muito melhor, porque poupa uma cirurgia do paciente. Principalmente se ele é muito atrésico, se a parte de cima é muito pequena, a expansão vai ter que ser muito grande. Mesmo tendo a fissura, como eu falei, a fissura vai ser um local que vai ser aberto, esse crescimento do paciente, onde vai ser alargada a maxila, vamos falar assim, pelo aparelho. Se ele já terminou de crescer, muitas vezes precisa da cirurgia para poder conseguir uma correção transversal adequada. Ou seja, tentem sempre procurar fazer a expansão na época certa. Não bobeiem nisso, porque a gente sabe que tem uma janela ali do paciente que ele consegue fazer, tem uma fase de troca dentária, de dentadura mista, que às vezes o paciente não vai ter ancoragem, não vai ter suporte ósseo para instalar a contenção, então sempre o ideal
começou a trocar os dentes, procura o ortodontista, deixa ele acompanhar e indicar a melhor época possível. Com certeza, um especialista bem treinado, ele vai saber indicar o melhor momento de fazer a expansão. E também, se precisar de ajuda, a gente pode orientar qual que é a melhor fase de fazer esse tipo de procedimento. É que quem acaba fazendo o aparelho, a instalação e a ativação é o ortodontista que vai acompanhar o paciente com fissura ou sem, que vai indicar esse tipo de tratamento. Então, o paciente com fissura tem que ter um ortodontista de confiança e que some no tratamento. Assim como a gente, com bucomaxilo, também vamos contar com os ortodontistas para acontecer o resultado do paciente, para entregar um resultado bom. O paciente também tem que achar um ortodontista que case com ele, que bata nas ideias e consiga indicar o melhor tratamento. Então, é claro, a gente sempre evita de fazer a expansão cirúrgica, né, porque vai contar com uma expansão para essa expansão cirúrgica, o paciente vai ter que contar com uma internação, um tempo de período de mastigação alterado, que não acontece quando ele é criança, e um tempo maior, às vezes, para o paciente fazer uma expansão numa idade mais adulta, sempre é pior do que o paciente passar por isso com 10, 11 anos de idade. Então, vamos evitar de acontecer. É muito raro hoje em dia, porque a informação tem chego para cada vez mais distante da gente, né? As pessoas já sabem disso, mas vira e mexe ainda aparece uma expansão cirúrgica para ser realizada. Graças a Deus, cada vez menos, mas ainda acontece. Eu queria que isso não acontecesse mais por conta dos pacientes, entendeu? É um procedimento que a gente faz, é um trabalho nosso, mas eu sei que para o paciente é mais custoso fazer a expansão cirúrgica do que a expansão na época certa. Então, esses são algumas diferenças do paciente com fissura na questão de tratamento, né, de indicação da expansão e do preparo pré-enxerto ou cirurgia ortognática. Temos mais detalhes ainda para falar, isso vai chegando, vamos tentar deixar isso cada vez mais específico na conversa, mas eu acho que deu para vocês terem uma noção aqui de alguma coisa que acontece. Se eu não falei alguma coisa, se vocês querem saber de alguma coisa, deixa aqui nos comentários, mande uma conversa para a gente. Siga a gente também na Rede Vizinha e que esse conteúdo possa ajudar cada vez mais outros pacientes, outros profissionais a entregarem o seu melhor resultado como tratamento. E para obter o resultado, a gente tem que estudar e saber os protocolos de cada tipo da especialidade. Então, a cirurgia vai ter o seu protocolo, a ortodontia também vai ter, e tudo isso casando junto para o bem do paciente é cada vez maior. Então, a gente já sabe hoje um protocolo bem fresco e adequado para cada tipo de paciente, e que isso chegue em cada vez mais lugares para cada vez mais pacientes serem reabilitados e terem um sorriso normal e perfeito, mesmo apresentando a fissura no final do seu crescimento. Que acho que é isso que todo paciente quer, né? Quando ele procura um tratamento com a gente, ele pensa o quê? Não é agora que ele quer o resultado, ele quer terminar tudo e ter uma vida normal, uma mastigação normal, poder, não, na verdade eles não querem ter limitação, né? Todo paciente que procura tratamento, ele quer chegar no final e falar assim, agora eu tenho uma vida normal, faço tudo o que eu quiser, não deixo de comer nada, não deixo de tirar foto de frente, de lado, do jeito que for, e tenho uma vida normal, assim como todo mundo deve ter.